Quando você entrou no Fórmula, você já tinha a noção do exato produto que você ia lançar? Não, nada. Rômulo, explica para essa galera como é que você me conheceu, como é que começou essa história entre você e eu, E o nesse Érico caso, Rocha, né? né? Cara, na verdade isso tem que voltar lá para 2018, né? Quando eu estava na faculdade, estava na residência de cirurgia vascular, quando a gente termina, né, na medicina, a gente acaba tendo que se especializar e a especialização a gente chama de residência médica, né? Quanto Então eu tempo tava é na... residência? Então, eu fiz cirurgia geral durante 2 anos e eu estava na minha cirurgia vascular. Eu estava no meu segundo ano de cirurgia vascular. Eu estava no quarto ano pós-formação, né? E eu tinha um chefe, cara, que ele, assim, ele passava o dia inteiro falando sobre empreendedorismo, marketing, ele falava de tudo. E eu não sei se ele falou especificamente de você ou se eu acabei caindo em algum conteúdo seu por acaso. Eu sei que quando eu caí, eu comecei a consumir. Comecei a consumir, fui no YouTube, acho que eu assisti, sei lá. Se desse para assistir o Fórmula inteiro ali, eu teria assistido. Mas consumi muito. E possivelmente o fato de eu ter consumido muito seu conteúdo, acho que eu caí em algum público seu, assim, aquele vídeo eu vi o 100%, cara. E aí no seu próximo lançamento, eu recebi lá, eu não lembro qual foi o tipo de lançamento que eu participei, mas foi no final de outubro, por ali. E aí eu entrei para ser aluno, assim, eu não tinha... Eu já estava certo, sabe? Era algo que casou comigo, era uma coisa que eu já queria fazer, já tinha uma noção de que funcionaria muito para mim. Eu sempre gostei dessa parte de dar aula, de ensinar, de transmitir conteúdo dentro da residência ou não. Então, cara, eu entrei no Fórmula já com essa ideia de que era uma coisa que ia casar muito comigo e fui no evento ao vivo no final de 2018. Posso te fazer uma pergunta antes até da gente chegar lá? Pode? Quando você entrou no Fórmula, você já tinha a noção do exato produto que você ia lançar? Não, nada. Não tinha. Você Não, sabia que nada. aquilo fazia sentido para você, sabia que você queria aprender mais sobre aquilo e não sabia É, exatamente o que lançar. Tá, entendi. E aí tem um evento ao vivo que a gente chama de... A gente tem um nome que a gente costuma chamar, esse próximo evento ao vivo vai chamar 456, sei. 456, porque ele vai acontecer dia 4, 5, 6 de dezembro, né? Então aí você... E o evento ao vivo é uma parte, só explicando para as pessoas, uma parte opcional, né, do Fórmula. É É, um bônus, vamos dizer assim. É um evento que eu reúno os meus alunos. Você não precisa ir no evento ao vivo para fazer o Fórmula, mas eu aconselho muito, porque o evento ao vivo é demais. E aí? e aí eu fui no evento ao vivo, sem nada na cabeça. Fui lá para tentar até abrir um pouco a cabeça, na verdade foi essa. E realmente você passa ali uns 3 dias conversando com um monte de gente. Eu conversei com alguns bons insiders que eu achei por lá. E acho que eu passei mais tempo conversando com eles do que, sinceramente, assim, às vezes sentado lá ouvindo. É. E aí, quando eu voltei para Vitória, eu tinha um amigo que ia entrar nessa jornada comigo. Ele estava também muito empolgado, que é meu sócio, que é o Igor. Médico também? Não. Médico também, era um residente também, um ano abaixo que eu tava. E ele formou É. comigo, era um cara que eu conhecia já há muitos anos, um cara que eu confiava. Então eu comentei com ele, falei, olha, cara, quando eu voltei do evento ao vivo, eu falei, não, a gente vai fazer alguma coisa, eu não sei o que, mas a gente vai fazer. E a gente ficou, eu acho que umas 3 semanas ou 2 semanas, assim, esperando vir alguma coisa. E a Do gente falava, Espírito vamos... Santo. E eu lembro da palestra da Empíricos, que o cara que ele falou assim, que a Big Idea não era uma coisa que você precisava montar, ligar os pontos. Ela ia vir. Aí eu falei, beleza, vamos ficar aí de boa esperando. E aí, um belo dia na sala, assim, falei, caramba, é isso. Aí liguei para ele e falei, cara, eu já sei o que a gente vai fazer. E aí a gente, não foi exatamente a primeira ideia, mas a gente trabalhou a partir dela e a gente chegou ao que a gente hoje em dia Qual que foi a tem bem. primeira ideia que vocês A tiveram? primeira, cara, a primeira ideia foi o seguinte, dentro do hospital tem uma coisa chamada parecer médico, que é quando você pede a uma outra especialidade uma ajuda. Sim. E a gente na vascular recebia solicitações de pareceres. Então a primeira ideia era a gente chamou de projeto parecer, seria tipo como se eu pudesse responder online esses pedidos de parecer, né? Para o pessoal que está mais novo, e era uma coisa só restrita à vascular. Entendi. Só que a gente dava muito plantão, a gente já tinha trabalhado em tudo quanto é emergência, e a gente falou, não, a gente não vai falar só de vascular. Vamos falar de tudo que a gente gosta, né? E acabou que era tudo mesmo. E aí pronto.
E aí, um tempo depois, isso já estava bem claro pra gente, né? A gente já tinha certeza que aquela era a Big Idea. E qual que era a Big Idea que se tornou? Primeiro era o parecer Primeiro, cardiovascular, que parecer, se tornou... se tornou o PS zerado, né? PS de abreviação de pronto-socorro. E a ideia é que a gente tenta, diariamente, gerando conteúdo, transformar essa ideia, preencher talvez um gap que existe da formação até a prática, né? Teoria e prática é uma coisa assim muito absurda na medicina. A gente tem uma carga teórica muito grande na faculdade, mas na hora que a gente está ali, como a gente fala na linha de frente, no pronto-socorro, o livro é um auxiliar, né? Você precisa de outras ferramentas, outras estratégias também para vencer aquele dia a dia. Não só decorar as doses, não só decorar a conduta. E a gente trabalha isso todo dia, desde conduta até mindset, até... Então é o gap, né? O intervalo, o que está faltando entre a teoria e a prática foi esse o seu produto. Essa aqui. Legal. E eu imagino que você vende para médicos. Médicos e estudantes de medicina. Médicos e estudantes de medicina. Mas vamos lá, você decidiu fazer isso e como foi o seu primeiro lançamento em relação a isso? Você foi para semente, você foi para o interno direto? O que aconteceu nessa jornada para você? Cara, a jornada, Eric, foi legal porque acho que isso pode ajudar muita gente. Eu segui muito alguns preceitos que eu via dentro do Fórmula e um deles era, assim, melhor feito do que perfeito. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer é gerar conteúdo. A gente, desde o começo, teve live diária, a gente postava todos os dias, a gente respondia todo mundo nos stories, a gente tentou ajudar mesmo. E ficamos... Qual que é o Instagram de vocês? PS zerado. PS de pronto-socorro e zerado de... como se fosse uma analogia, né? PS zerado. Você zerou, zerou o PS, masterizou, né? Masterizou o PS. Então, PS zerado. Então, você começou com feito é melhor que perfeito. A gente ficou 7 meses aí até a gente querer fazer primeiro lançamento. E a gente começou pelo semente. E começaram pelo semente. E aí vocês foram aplicando, vamos dizer assim, um protocolo, a receita, né? Coisa que o próprio médico passa muito, a gente passa essa receita para vocês, né? A gente seguiu a receita do bolo. Seguiu a receita do bolo. E aí, vamos lá. Como é que foi o primeiro lançamento? Cara, no lançamento, como eu te falei, a gente já tinha 7 meses de conteúdo. Então, a gente tinha um conteúdo orgânico bom, já tinha um conteúdo também pago um pouco, de distribuição de conteúdo pago também. E a gente seguiu realmente a fórmula de bolo. A gente fez um webinário num dia à noite, chamamos em casa, bem simples, bem do jeito que a gente queria fazer mesmo, do jeito que a gente falava. Juntamos ali, acho que umas 200, 300 pessoas e umas 90 compareceram no dia. E ficaram as 90 assim, até o final do webinário. E a gente abriu essa primeira turma com 20 alunos. Então, assim, pra gente foi muito massa. Assim. Que massa! Então, você abriu 20 alunos. Quanto cada aluno pagava? Na primeira turma foi 497. 497, então a gente está falando de mais ou menos aí 10 mil reais de receita bruta. Foi o primeiro lançamento. E aí, a partir desse primeiro lançamento, você foi para qual lançamento? Aí a gente ficou mais um bom tempo em cima desse lançamento. O Semente, a gente já tinha um outro sócio. Nessa época a gente já tinha um outro colega que estava sendo gestor aí de marketing, estava ajudando a gente com publicidade, tudo. Com arte visual de canal e marca, tudo isso ele ajudou. E aí passou mais uns 3, 4 meses e a gente fez um interno em novembro. E a gente tinha uma lista de umas 7 mil pessoas e a gente fez 98 alunos nessa 98 turma. Alunos, no mesmo preço, imagino? Não, aí o ticket era outro já. O ticket já era... o primeiro ticket foi 997 e depois foi 1297. Então a gente fez um 6 em 7 nesse interno. E aí você fez um 6,7, que equivaleu a um faturamento de quanto? Faturamento total foi de 104 mil. 104 mil. E esse foi o seu último lançamento ou você já fez algum outro maior? Maior que esse, não. A gente fez um outro relâmpago só, numa lista bem curta, numa lista de espera, porque a gente lançou muito perto do final do ano, então a gente percebeu que quando a gente terminou, tinha uma demanda linda muito grande, e a gente falou, vamos resolver essa demanda e fizemos esse relâmpago com mais 17 alunos, né? Então foi mais uns 17 mil de faturamento. Excelente. Então, uns 2 meses o relâmpago é depois. uma espécie de complemento em relação a isso, que você pode tirar um pouco mais da lista, né? Com quantos e-mails? Eu imagino 4 dias,
4,5. Bem clássico. A gente sempre Bem seguiu. clássico. A gente tá num R2X bem clássico também agora. Total. Então você está nessa jornada desde 2018. É engraçado, né? Que você vende para médico, sendo médico, isso é legal. E a gente está agora em 2020, então demorou uma jornada. Imagino que deve ter demorado que uns 2 lançamentos, ou 6 em 7, ou 3 lançamentos. A gente foi do semente para o interno, assim. Então, o semente foi o primeiro lançamento Então, e o interno foi realmente o primeiro lançamento que a gente fez o 6 em 7. Total. Então, a gente está falando de 2 lançamentos. Geralmente, só falando para o público que é um pouco mais atípico. Geralmente, em média, as pessoas demoram 7 lançamentos, assim como qualquer habilidade. Agora, sabendo e tendo feito o 6 em 7 do jeito que você fez agora, e vamos dizer, temos muito mais experiência agora nesse processo, o que você acha que você falaria para você de 2018? Qual que era... O que você faria, ou faria diferente, ou que conselho você daria? Eu falaria para mim, pô, essa pergunta é boa. Eu acho que agora você manja muito mais do que você manjava lá, né? Sim, eu acho que eu colocaria bem claro que a gente teria que fazer. A gente chegou a fazer muito conteúdo, mas eu não fui tão consistente. A gente era consistente, mas não como a gente é hoje em dia. Então, talvez a gente nunca se preocupou exatamente com o resultado específico, Érico. Essa é uma verdade. Eu e o Igor, a gente teve a pretensão nossa, era juntar aqueles alunos. Eu converso todos os dias com eles, eu conheço eles, eu já realmente ajudei eles de verdade. Eu já mudei a alta de paciente, não eu especificamente, mas o aluno conseguiu perceber essa mudança. Então, a gente queria era isso. Esse era o nosso, vamos dizer, esse era o eco de lançamento que a gente tanto queria. Então, se eu fosse mais consistente naquela época, acho que eu teria um conteúdo maior, e isso me deixaria ainda mais feliz. Né? Eu conseguiria disponibilizar, teria disponibilizado mais tempo dividido. Né? Acho que eu tive que fazer, às vezes eu tive que sentar, ficar uma semana produzindo conteúdo, e se eu tivesse dividido por mais tempo, seria uma boa opção. Entendi. E por que você acha que você hoje é mais, assim, pessoalmente, por que você acha que hoje você é mais consistente do que você era nessa época? Quais são os fatores que te levam a ser mais consistente hoje? Hoje, acho que eu tenho conseguido adaptar minha rotina para isso. A gente criou um Prática, sistema. Né? A gente criou um sistema que funciona. Assim, eu tenho o dia que a gente faz uma live, o Igor tem a dele, a gente tem uma live junto. Então a gente consegue tornar isso sustentável. Produção de conteúdo escrito, edição. Isso ajudou muito. E resultado. Né? Acho que quanto mais resultado você tem, você consegue rastrear onde está vindo aquele resultado. Né? E conteúdo, cara, conteúdo assim, acho que é o... Para alguém começar, se eu pudesse dar uma dica para alguém que está a fim de começar, começa produzindo conteúdo. Depois você consegue mudar muito daí da sua audiência. Sua audiência vai ter uma demanda, inclusive, né? Ela vai te pedir algumas coisas. Você pode até ser uma big idea, claro. Legal. E outra coisa que eu queria te perguntar, conteúdo é a base, né? Isso que você está falando, é a base da casa. Uma vez que a base está sólida, você constrói paredes mais fácil, né? Se a base está não tão sólida, você acaba tendo retrabalho de construir o telhado, a parede, porque a parada morre. Agora, quando você estava lá em 2018, né? Você estava assistindo o conteúdo, você teve alguma objeção quando você, antes de comprar, teve alguma coisa que te incomodava? Ou você foi aquelas pessoas que aquilo já era óbvio demais e você comprou? Você teve alguma coisa cutucando na sua cabeça ou você nunca teve essa objeção? Para mim, o Fórmula, eu tinha noção que fazia sentido, porque era uma coisa que eu queria. Simplesmente encontrei algo que eu queria, que eu já sabia. Só que acho que eu não sabia se funcionava, né? Eu não tinha essa ideia. Né? Como é que eu ia saber? E eu acho que todo estudo de caso, e eu acho que é por isso que eu quis estar aqui, me convenci um pouquinho mais. Então, eu não lembro especificamente qual foi. Mas o estudo de caso sempre... você acaba criando algum laço ali. Você vê você se identifica com alguma coisa. Então, acho que em algum momento, de vários que eu vi vários, eu me identifiquei com algum mais. E aí falei, não, é isso. Eu vou entrar nessa turma agora, eu não vou esperar nem a outra, né? Tanto que eu só vi um lançamento. Legal, foi o primeiro que você viu, imagino. Foi o primeiro. Que legal. E qual que é a dica que você dá para essa galera que está considerando entrar, né? Ou as pessoas que... Não que está considerando entrar, né? Mas as pessoas que vão entrar.
As pessoas que já decidiram, cara, agora é a minha vez, eu vou parar de esperar, eu vou entrar. Qual que é a dica número 1, como aluno do Fórmula que conseguiu 6 em 7, qual que é a dica número 1 que você daria para eles que vão entrar? A minha dica, a gente até tinha conversado sobre isso, eu e o Igor, e assim, é não se preocupar especificamente com 6 em 7. Se você tem alguma coisa que você acredita, se você acha que é possível você transformar o outro lado, se você acredita nisso que você está ensinando, você não precisa se preocupar, isso vai vir, o sucesso vai chegar para você de alguma forma. Pequeno, médio, grande, vai demorar um ano, 2 anos, não sei, mas se você acredita naquilo, dificilmente você vai dar errado. Assim, você vai trabalhar todo dia para conseguir uma coisa. Né? A gente trabalha na medicina todos os dias, eu dou plantão, consultório, cirurgia, não é só isso, obviamente. Então a gente tem que colocar um pedaço do seu tempo nisso. Se você colocar todos os dias um foco nisso que você quer, se você quer ser um empreendedor digital, quer abrir um negócio digital, eu acho que é só você seguir esse foco, você acreditar nessa promessa sua, acreditar nessa sua transformação, que 6 em 7 chega. Ou o resultado chega, né? Não só financeiro, mas o resultado também pessoal, né? Com aquilo tudo que você vai construir. Que massa. Acho que essa seria essa dica. Rômulo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua doação, generosidade, falando seus números, falando sua jornada. Eu tenho certeza que essa galera que está aqui se inspira muito com isso, tá bom? Então é de muita gratidão mesmo por isso, tá bom? Valeu, velho. Gratidão aqui também. Abraço. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.